Oi, gente, o vídeo de hoje é sobre o quesito coreografia. O vídeo anterior, para quem perdeu, foi sobre o quesito obrigatoriedades, ou comissões de obrigatoriedades. Antes de começarmos a destrinchar o quesito coreografia, me perguntaram no vídeo anterior o que realmente as comissões de obrigatoriedades observam. Pois bem, varia de estado para estado. A comissão de obrigatoriedades vai observar a montagem, a desmontagem, o horário de chegada, o horário de partida, o número mínimo e o número máximo de componentes, a ação do apoio do grupo, se o apoio está uniformizado, está respeitando o quantitativo mínimo e máximo de componentes no apoio. Já a comissão disciplinar vai ficar de olho no comportamento dos brincantes. Muita gente tem medo de falar sobre esse assunto, mas a comissão disciplinar também observa sinais de embriaguez na quadra ou nas dependências do festejo. Vai observar se teve confusão, desavença, qualquer coisa que prejudique o fluir do festejo. A comissão disciplinar vai ficar de olho em tudo que fira o bom dançar da quadrilha junina. Já a comissão artística vai observar se a roteirização tem alguma coisa que comprometa as normas sociais, vai observar o uso de materiais cortantes, porque geralmente não pode. Esteja certo, aquela faca do Lampião e da Maria Bonita com certeza é uma faca cenográfica, porque os regulamentos não permitem o uso desse material de forma original, ou seja, não permite que tenha realmente uma faca ali. A garrafa também tem garrafa cenográfica, que é feita com gelatina e açúcar, né? Tem toda uma técnica, mas ela tem que ser cenográfica, não pode ser de vidro. Vai observar como é que foi a questão do reaproveitamento de indumentárias de um ano para o outro, inclusive entre grupos. Se teve customização, ela pode observar isso também. E principalmente se a proposta artística fere alguma norma, alguma convenção social. As penalidades elas variam desde a perda de pontos, a multas ou até a desclassificação do grupo. E uma observação: o quesito cronometragem ele pode sim estar inserido no contexto das obrigatoriedades. Explicado tudo, vamos que vamos ao quesito coreografia. Quesito coreografia depois da vinheta. Vem comigo, povo, é hora de cultura. No canal do André, vamos estudar e vamos aprender. Cultura, 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 cultura. Gente, basicamente são duas rotinas observadas no dançar coreográfico de uma quadrilha junina: a rotina técnica e a rotina artística. O que é rotina técnica? Rotina técnica são os movimentos tradicionais da dança de quadrilha: avancê, garranchê, caminho da roça, travessê, passarinho, passarola, andorinha no salão, grande roda, coroação de damas, coroação de cavalheiros. Tem uma série de movimentos que são da rotina técnica. Já a rotina artística vai da criatividade do coreógrafo ou do diretor artístico, ou de ambos, do grupo. Aí entram as inovações, as invencionices. Mas é importante explicar algumas coisas sobre o quesito coreografia. O aspecto coreográfico do dançar de quadrilha varia conforme o esquema tático que a quadrilha se posiciona em quadra. O que é isso, esquema tático? Antigamente, quando eu falo bem antigamente mesmo, nós tínhamos a noiva puxando a quadrilha e os viúvos fazendo a ponta traseira da quadrilha. Hoje em dia, o quesito coreografia, além de observar a questão do diretor artístico e do coreógrafo, ele também funciona conforme o posicionamento da quadrilha. Conforme a quadrilha posiciona seus pontas, as filas, se ela vai dançar em fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Isso tudo, a forma com que o grupo vai se apresentar, damas à esquerda, cavaleiros à direita, já tem a ver com o posicionamento com as saídas coreográficas, tá? A quadrilha sai basicamente pelas pontas e tem as questões das inversões, que é quando você troca os pontos. Tem as saídas laterais, tem as saídas circulares, e isso varia de grupo para grupo, pegada de marcador, tudo isso conta para a observação da ocupação da quadra. Ok, lindo, maravilhoso. Mas o que os jogadores observam no quesito coreografia? Bom, primeira coisa que o jogador vai observar é a mescla entre as rotinas, ou seja, a transição da rotina técnica para a rotina artística. Como que o grupo mesclou isso, ou seja, como que o grupo colocou as suas inovações, barra invencionices, barra criatividade coreográfica,
sem perder a rotina do dançar de quadrilha junina. Segunda coisa que os jogadores vão observar: a forma com que o grupo ocupa o espaço em quadra. O ideal, gente, é que a quadrilha junina ela preencha todos os espaços, ela passe por todos os cantos da quadra e que o público tenha acesso às várias dinâmicas do espetáculo do dançar de quadrilha junina. Aí, como eu disse, valem as saídas circulares, saída de fundo, saída de frente, vai da proposta. O julgador de coreografia pode observar o desenvolvimento dos pontas. Eu preciso ter um bom ponta para poder ter uma boa solução coreográfica dentro de quadra. O julgador vai observar o alinhamento das fileiras, vai observar as inversões, como que essas inversões foram bem feitas. André, o que é inversão? Inversão é quando alguém que está atrás da quadrilha vai passar para a frente da quadrilha. E, por consequência, alguém que está na frente da quadrilha, aquela linha da frente, vai passar para a parte de trás. Isso é uma inversão. O julgador pode observar o quantitativo de filas e o quantitativo de componentes por fila. Ou seja, eu tenho que posicionar as fileiras de forma que uma fila não deixe um buraco na ocupação da quadra. O julgador vai observar o conjunto e a criatividade no que tange à proposta coreográfica. Gente, fiquem tranquilos que eu vou gravar um vídeo sobre conjunto e criatividade. Mas só para explicar de uma forma bem clara a diferença entre conjunto e criatividade, eu vou usar duas palavras: solucionática e problemática. O conjunto observa as problemáticas, ou seja, eu tenho uma proposta de mosaico, essa proposta falhou, o conjunto está ali para penalizar isso. Já a criatividade vai observar as solucionáticas, ou seja, que soluções criativas eu utilizei para resolver alguma proposta do grupo. Criatividade observa solucionáticas, o conjunto observa as problemáticas. O julgador vai observar também o sincronismo e o dessincronismo dos componentes. Mas isso tem que ser uma proposta do grupo. Por exemplo, se a proposta for o dessincronismo, tipo, um faz, o outro faz, aquela famosa escadinha, o julgador vai perceber que isso é uma proposta de dessincronismo. Mas se a proposta for sincronismo, o julgador vai observar a sincronização dos movimentos. E agora, gente, já na reta final do vídeo, eu vou falar de duas coisas muito importantes, que são os mosaicos e o grau de dificuldade. Aqueles movimentos que sugerem alguma figura, se teve perfeição na formação dessa figura, eu posso fazer um movimento para fazer um quadrado, um retângulo, um balão, uma cardioide, um coração, e assim vai. E ele vai observar se essa proposta de mosaico da quadrilha teve clareza, se ficou claro ali a proposta. E o principal, o julgador observa grau de dificuldade. Só para dar um exemplo, sem citar nome, teve um grupo junino da região centro-oeste do Brasil, que certa vez apresentou um movimento chamado túnel invertido. Seria um túnel que, ao invés de ir para frente, ele ia para trás. Óbvio que isso é de um grau de dificuldade elevadíssimo, porque eu corro um sério risco de ter esbarrões em quadro. Os esbarrões, eles podem contar em vários quesitos, né? Ah, falando nisso, tem um detalhe. Tem que ser muito bem acertado na federação como funciona a questão da penalidade. Por que eu digo isso? Imaginemos o seguinte: eu tenho uma proposta coreográfica onde eu faço movimentos de chapéu. Aí, sem querer, um componente que está representando a figura masculina. Por que eu usei a palavra representando? É muito comum a inversão de gênero na quadrilha junina. O que é inversão de gênero? É quando o menino dança de menina e a menina dança de menino, tá? Ou seja, é o gênero que você observa ali. Aí, nesse exemplo que eu falei, o rapaz, né, o que está representando o menino, ele sem querer deixa cair o chapéu. Fica a pergunta: quantos pontos esse grupo pode perder? Bom, depende do que está acertado no regulamento, porque o julgador de figurino pode penalizar, se tiver, o julgador de conjunto pode penalizar, o julgador de obrigatoriedade pode penalizar devido à forma como talvez esse chapéu seja recolhido, e o julgador de coreografia pode penalizar, porque aquele mosaico ficou prejudicado. Uma queda de um acessório, um erro coreográfico pode sim acarretar penalidades em outros quesitos. Gente, basicamente é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Nós já temos aí 3 vídeos, se eu não me engano, né? Um vídeo sobre a apresentação do curso, um vídeo sobre a comissão de obrigatoriedades, eu falei um pouquinho mais nesse vídeo, e um vídeo sobre coreografia. Até a próxima, com bastante informação. Dança em quadrilha, como é bom dançar quadrilha. Até a próxima.